Bom dia, quero dar boas-vindas a todos e todas, todos, aqui no 4º Congresso Internacional do NEPINS. Quero saudar a professora, professora Regina, líder do NEPINS, e quero convidar o professor Reinaldo, nesse momento, para a gente montar, né, a mediação dessa discussão de hoje, principalmente no momento que nós estamos vivendo, não é, de reorganização de algumas estruturas, nesse momento no nosso país, né? Professor Reinaldo. Bom dia a todos e todas, bem-vindos. É um prazer estar com todos aqui. E hoje nós temos uma mesa, uma roda de conversa que com certeza será muito interessante, seguindo o mesmo sentido que nós tivemos nos dias anteriores, todos aqui, a partir de quinta-feira e ontem. Nós temos uma mesa, uma roda de conversa. Bem, eu vou chamar os representantes que estão compondo essa mesa, essa roda de conversa. Então, vou começar pela capitã Isa, por favor. Por favor, Jéssica, por favor. Juliana. Como que é o nome? A professora Ilza Secrome, por favor. E chama aqui também o professor Fabiano. Cário Felipe, por favor, se apresente. Bem, essa conversa aqui tem como tema saúde e trabalho, evasão, cotas e universidade viva. Desculpa. Jéssica. Rápido em minhas palavras, nós realizamos o primeiro congresso em 2014, né? Tivemos como representante internacional Silva Serban, e o tema também teve como chamariz a questão da saúde mental da população negra. O segundo congresso foi em 2016, né? Também com o tema saúde mental. E em 2019, nós fizemos o híbrido. Em 2016, nós tivemos a presença do professor Basilei Malomalo, né? E durante a pandemia online, nós tivemos a presença de uma norte-americana, Joy Hard,
não é? Muitos de vocês participaram. Nós tivemos a presença de representantes da Bahia, São Paulo, Rio, internacional, França, Estados Unidos. Foi um congresso muito rico, né? Em plena pandemia. Uma das formas de acessar o conhecimento via online, fazer com que a proteção, o conhecimento, a intervenção e o papel político não nos impossibilitássemos de exercer ações, reflexões e, inclusive, propor intervenção, conselho, acolhimento para as pessoas que estavam em maior grau de vulnerabilidade. E 2023, né, esse quarto congresso do NEPINS, que tem como tema psicologias e subjetividades negras e indígenas. Quem pôde aqui acompanhar o primeiro dia, ontem e nesse momento, nós estamos fazendo um trabalho muito rico, né? Quero lembrar que na abertura a francesa Edith Roche falou sobre direitos humanos, pensar a que ponto nós chegamos ao longo dos 500 e poucos anos, 520 anos. Hoje os direitos humanos no Brasil, ele sofreu muitas alterações e hoje é um espaço genuinamente acadêmico, mas é um espaço também social, político e cultural. Durante os 3 dias nós tivemos a presença de crianças que tocaram, que dançaram e que cantaram. E é muito importante, rico, maravilhoso ver que isso tem proporcionado a entrada filhos, netos, vizinhos das crianças do Recôncavo. Tivemos ontem a mesa com os babás, né, as mães e pais de santo, que falaram para nós os saberes ancestrais e principalmente a história da Pedra de Xangô, de mãezinho, até esse momento. E no final do dia de ontem, nós tivemos trabalhos apresentados pelos estudantes na área de psicologia, medicina, interdisciplinaridade, medicina, Kézia vai defender seu mestrado na próxima semana, né? Ela pode divulgar para nós. E hoje, essa mesa, nós reunimos aqui para discutir, tem como tema, deixa eu ver aqui, saúde, trabalho, evasão, cotas e universidades vivas. Eu vou passar a palavra, né, mas eu quero lembrar a vocês que esse tema é contínuo, né, em nossa história. Nós estamos em um estado racial e as cidades negras. Quem tiver interessado, nós temos os livros ali, né? E também os periódicos
não vou me alongar ao tema de segregação racial, mas apenas falar que nas 417 cidades da Bahia, em aproximadamente 380, 390, o rendimento da população negra está abaixo do rendimento da população branca. Isso se configura como uma segregação racial e isso reflete no dia a dia, no tema que nós estamos iniciando o debate: saúde, trabalho, evasão, cotas e universidade viva. Então, eu vou passar a palavra para vocês. Posso seguir com... Professora Gina, quer começar? Por favor. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nessa mesa e ao público presente nesse dia de encerramento, né, das nossas atividades. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa casa. E quando a gente fala nossa casa, a gente está falando luta que foi para que essa universidade se consolidasse e existisse nesse território. E o quanto que ela é importante, a presença dela nesse território, quantas ações importantes ela vem desenvolvendo no território do Recôncavo. E a consolidação como uma agência de pesquisa, né, de ensino e extensão, tem se preocupado ao longo dos seus 14 anos de presença aqui na UFRB a protagonizar um diálogo muito próximo das comunidades. Que a gente percebe nos escritos que ela produz, nos livros que ela compõe, a força que a UFRB representa nesse cenário brasileiro e mundial de discutir questões étnico-raciais, de uma psicologia implicada. E dentro desse compromisso de formação que o NEPINS traz como exemplo, a professora Suzana, que está aqui conosco e que falou da questão indígena, da questão negra, e que colaborou com a construção desse congresso na vice-coordenação, articulando as intermediações com as professoras francesas, com a jurista francesa, auxiliando na tradução da palestra, da conferência de ontem. Então, Suzana, ela é uma representação do Recôncavo, apesar dela territorialmente ser do sertão, não é? Quem quiser, leia o livro Psicologias da UFRB, Territorialidade e Diversidade.
Tem lá um livro, num capítulo que é dela e da professora Silvana Gaino, que fala Rosa do Sertão, né? Então, que fala do percurso da Suzana aqui na UFRB e do percurso de alguns professores que vieram de fora para lecionar aqui na UFRB. E essa organização foi feita por mim, desse livro. Mas o que eu quero dizer é que o público que está aqui hoje não é por acaso que foi convidado, não é? A professora Ilza Fátima, representante da CEPROME, a professora Juliana, que é conselheira, presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a Jéssica, que faz parte do coletivo proletário, bem como o Felipe, que também faz parte do coletivo proletário de estudantes proletários da UFRB, professor Reinaldo José de Oliveira, que discute as questões territorialidade negra, a capitã Isa, que tem uma inserção dentro do cenário do Recôncavo, enquanto força policial, consciência política, formação para as questões voltadas às meninas, né, negras enquanto identidade. Foi uma articulação da professora Núbia, frente a algumas atividades que a professora Núbia promoveu no contexto das escolas de Santo Antônio de Jesus. Então, capitã Isa foi uma liderança muito importante de protagonismo, de identidade para as meninas negras aqui do Recôncavo e da cidade de Santo Antônio de Jesus. Jéssica, representante do MNU, estudante de Gestão e Cooperativa na UFRB e que é representante do MNU, professor Fabiano, desculpe, professor Fabiano do IFBA, que vem como representante do IFBA para também agregar força nesse debate que vamos falar, né? E o professor Sandro Correia, da UNEB. Então, nós temos aqui essas representações sociais para falar do que é uma universidade viva e quais são os problemas que nós enfrentamos aqui no Recôncavo, diante de uma população majoritariamente negra, majoritariamente de descendência de povos originários, povos quilombolas, e uma população também de brancos pobres. Não é? Uma população de pessoas que estudam, que precisam estudar, que precisam ter acesso aos bancos escolares e aos bancos desta universidade, para que o nosso auditório e as nossas salas de aula, principalmente aqui no CCS, estejam lotadas. Não é? Esse equipamento é um equipamento caríssimo, um equipamento gigantesco, um equipamento sofisticado, e ele precisa ser casa da população indígena, negra e de brancos pobres do Recôncavo. Então, essa mesa, ela procurou trazer essas personalidades. Outros foram convidados, não puderam vir, mas a gente fica muito agradecida à presença da CEPROME, porque o município de Santo Antônio de Jesus, a conselheira Juliana Silva, ela sabe do esforço que tem sido o Conselho chamar a CEPROME para essa discussão, e a agenda da CEPROME sempre muito lotada, e finalmente eu fico muito feliz que a CEPROME esteja aqui hoje, e fico muito feliz que a capitã Isa também, professor Fabiano, professora capitã Isa e a Jéssica, representante do MNU. Porque essa conversa é uma conversa que não é uma mesa, é uma roda de conversa. E a gente vai alinhar algumas proposituras, uma carta ao final dessa discussão, para a gente fazer uma relatoria importante, como uma representação do que o Recôncavo precisa, o que os estudantes do Recôncavo precisam. Professor Fabiano está aqui como IFBA, ele tem acesso aos estudantes do ensino médio do IFBA, que são
pessoas que vão acessar a universidade, não é? Então, ele tem uma realidade a contar. Os estudantes proletários da UFRB que trabalham, que fazem jornadas extenuantes, que precisam também dizer a voz deles o que é importante aqui no CCS, no Centro de Ciências da Saúde. O CAL, a Margosa, mesmo Cruz das Almas, é uma universidade viva de noite. A gente aqui deu 18 horas, 19 horas, não tem mais ninguém, não é? Então, o que é uma universidade viva? Será que a gente precisa discutir isso? Essa é a provocação dessa mesa. Cotas, ação afirmativa, saúde e trabalho. Universidade viva. Então, estejam todas e todos e todes à vontade para falar, participar, é uma roda de conversa, certo? Obrigada. Bem, eu vou passar a palavra para o professor Sandro e vou seguir algumas orientações. Como nós temos uma roda de conversa, fiquem à vontade, mas nós temos 1h30, né? Se cada um se apresentar em 10 minutos e após a apresentação de todos, está aberto para vocês que estão nos assistindo e para a continuidade dos colegas. Então, eu vou começar da minha esquerda para a direita, tudo bem? Então, nós temos mais ou menos 10 minutos, né? E uma tolerância. E eu quero acrescentar também, nesse 4º Congresso Internacional do NEPINS, nós temos ali alguns exemplares, especialmente o livro da professora Regina, sobre psicanálise e racismo nas relações étnico-raciais na infância. Então, eu vou passar a palavra para o professor Sandro. Obrigado. Bom dia. Hoje, nesse sábado, o último dia, não é, do 4º Congresso Internacional do NEPINS. Quero saudar os membros da roda de conversa, a professora Regina, professor Reinaldo, professor Fabiano, capitã Isa, professora Juliana, professora Isa, Felipe, Jéssica do MNU. Bom, é um momento, a gente estava até falando sobre isso, é um momento importante. Quando eu cheguei em Santo Antônio de Jesus, não é? Quando eu cheguei em Santo Antônio de Jesus, na UNEB, no Campus 5, no Colegiado de Geografia, nós fui abraçado pelo Afroneb, dentro do Campus 5, e eu chego em Santo Antônio de Jesus, recém-concursado no concurso da UNEB, no Colegiado de Geografia, 2006. 2006 é justamente um ano que é 3 anos depois da Lei 10.639. E aqui nessa mesa, pensando, a professora Regina falando no início, eu sou um homem do Candomblé e de Cachoeira. Fui iniciado muito cedo por problemas de saúde. E sofri na pele as dificuldades existentes para a compreensão dessa sociedade, do que diz respeito à contribuição dos povos originários, dos povos quilombolas, dos povos africanos, afro-brasileiros, para a organização da saúde. Hoje, um pouco tempo depois, nós observamos que toda essa luta que ocorreu para o surgimento das cotas, para que as pessoas, independente de raça, opção sexual, gênero, tivessem acesso ao equipamento público que é uma universidade. Nos meus tempos de UFBA, por exemplo, e nos tempos de movimento estudantil secundarista,
Lembro de algumas pessoas, né, falando com o professor Fabiano sobre isso, como professora Vilma Reis, como professores, ou estudantes na época, que hoje são professores. E me toca muito essa fala da professora Regina, porque nós percebemos que num período da cibernética, no período de redes sociais, a realidade tem se afastado da mente da juventude, não é? Essa realidade que tem sido manipulada pelas redes sociais. Isso demonstra que nós ainda temos dificuldades no que diz respeito à construção da cidadania. Hoje, em tempos de cibernética, de alta tecnologia, nós não deveríamos ter mais alguns problemas. E, ao contrário, alguns problemas aumentaram. O retorno da fome, o retorno da miséria, da pobreza, da alienação, da exclusão. Toda a minha juventude, minha infância, eu nasci no bairro do Curuzu, e o bairro do Curuzu é um bairro lendário para nós do movimento negro. Inclusive, lá é a sede do MNU, a sede nacional do MNU, que tem problemas, inclusive, na sede, né? Problemas da estrutura, né? Do prédio. E, nesse período, eu estou falando muito isso para fazer uma construção do hoje. E nesse período, hoje eu tenho minha mãe, eu sempre estou indo ver minha mãe lá no bairro do Cruz, eu tenho retornado e tenho rememorado minha infância, minha juventude, adolescência, e tenho percebido que eu não consigo mais andar nas ruas do bairro do Curuzu, que recentemente se transformou em bairro, porque é um decreto municipal de 2017. E esse bairro deu várias contribuições para a cidade e para o mundo. Recentemente houve uma reforma, uma requalificação urbana, que transformou o Curuzu praticamente em um segundo Pelourinho. Inclusive, no Largo do Curuzu, tem um busto de Apolônio de Jesus, que é o fundador do Ilhéaê. E nesse período eu andava pelas ruas do Curuzu, organizando um movimento popular, não é? Inclusive o primeiro terreiro tombado da nação Jeje é no Curuzu, do Dr. Hamilton, é um tombamento municipal. Isso significa que toda a luta dos nossos ancestrais e a luta não só dos nossos ancestrais que vieram de África, mas os afro-brasileiros e que organizaram instituições como a MNU, como a UNEGRO, como outras instituições, a FENACAB, a AFA e várias instituições, foi um processo de construção para que a sociedade aceitasse as diferenças dos grupos originários, das populações originárias e das populações quilombolas e afrodescendentes. Mas, do ponto de vista espacial, nós observamos que essa segregação, de 2016 para cá, ela perdeu um ritmo de inclusão, né? A segregação aumentou. E houve uma inversão das prioridades. E isso é preciso que nós estejamos atentos, porque a universidade, para se fazer viva, ela precisa da participação dos estudantes, da UFRB, da UNEB, do IFBA, das escolas públicas municipais, das escolas públicas estaduais, dos centros de educação profissional. Porque nós estamos vivendo um período que nós precisamos garantir o Estado de Direito, que nós precisamos garantir o Estado inclusivo. E esse encontro, principalmente desde a quinta-feira, onde nós discutimos aqui
a exclusão das crianças francesas e que há uma similaridade, né? Há um movimento muito parecido dessa exclusão, seja na Europa, seja na América, não é somente na África mais, não é, essas exclusões, mas que apresenta para nós um problema. E que esse problema, mais uma vez, está na mão de todos nós, do ponto de vista da construção política, do ponto de vista da representação parlamentar, do ponto de vista da representação de nós docentes, do ponto de vista da representação das Forças Armadas, do ponto de vista da construção de uma sociedade que entenda a sua complexidade. E, para isso, é importante que nós estejamos atentos no trabalho coletivo. E como a professora Regina bem pontuou, esse trabalho coletivo, ele precisa ter efetividade, ele precisa construir espaços de inclusão. E eu acredito que essa construção coletiva é o passo mais importante que nós precisamos retomar. Desde a parada de 2016 até a retomada, nesse momento, de possibilidades de cuidado do nosso território nacional e de cuidado desse território, que precisa ser um território inclusivo, não um território de exclusão. Obrigado pela escuta, bom evento para todos e todas. Seguindo a ordem, vamos passar a palavra para o professor Fabiano do IFBA. Eu vou ficar citado. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. O professor Reinaldo aí já anunciou. Eu sou Fabiano Brito, sou professor do IFBA. Queria agradecer o convite aí à professora Regina, acho que precisou dar uma saidinha. Professor Sandro aí, que chamaram a gente para participar dessa roda de conversa. Acho que isso, aos colegas aqui de mesa, congratulá-los e congratulá-las. Bom, fiquei surpreso, o Sandro eu já conheço há quase 30 anos, né? A gente se conheceu nos movimentos sociais e está aqui hoje, não deixa de estar participando do movimento social, né? A gente se conheceu no início da década de 90, movimento estudantil secundarista. Isso é importante porque quando a gente entra na universidade, a gente ocupa essa universidade, né? A universidade era um lugar onde a gente morava praticamente, a gente ficava lá de manhã, tarde, noite, participando da vida da universidade, né? Dos conselhos, dos centros acadêmicos, dos diretórios acadêmicos. Era bastante importante, uma vida bastante produtiva. Eu acho que é muito isso quando a professora Regina fala que a gente tem que ocupar esse espaço, né? Que esse espaço é nosso, né? A casa é nossa e é bastante importante isso. Bom, eu venho de uma experiência, né, de 12 anos de professor do Estado, da rede estadual. Em 2014, eu entro como efetivo no IFBA. Antes disso, eu fiquei 2 anos em Ilhéus como professor temporário no IFBA, né, ficava no IFBA e no Estado. Depois fui dar aula no IFBA de Paulo Afonso, em Euclides da Cunha, em Simões Filho. Voltei para Euclides da Cunha e hoje estou aqui em Santo Antônio de Jesus. O IFBA aqui em Santo Antônio de Jesus pegou uma estratégia diferente dos outros campos, né, dos outros campos que ficam no Estado. O que foi aqui, primeiro se implantou cursos superiores, né, são 3 cursos tecnológicos em ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Rede de Computadores e em Produção Multimídia. São cursos tecnológicos, né, superiores, que formam em 3 anos a pessoa. E só esse ano a gente vai implantar o ensino médio integrado, né, porque a rede ela nasce com a obrigação de ofertar pelo menos 50% de suas vagas para o ensino médio integrado. Então, a gente aqui começou com curso superior. E acho que diferente daqui, lá há uma grande movimentação de noite, né? Porque esses cursos todos, eles são noturnos e funcionam de noite. Agora que a gente está com movimentação do dia, porque chegaram 2 turmas aí do ensino médio integrado ao curso de informática. Então, a gente tem aí 60 meninos e meninas que estão
alegrando, né, os corredores do IFBA Santo Antônio de Jesus durante um dia. Bom, eu também faço parte do NEABI, lá, né, que é o Núcleo de Estudos sobre as relações afro-brasileiras e indígenas, né, é uma ponta, né, da política de afirmação afirmativa, que começa com a Lei 10.639 e 11.645, e a gente está nessa construção aí de um espaço para discutir, para debater, para pesquisar e incluir, né, as discussões sobre essas temáticas que envolvam as questões étnico-raciais, indígenas, em nossa região. Tem sido um período difícil, porque acho que, primeiro, por conta desse início, né, a gente iniciou um curso durante a pandemia. Na pandemia, a gente teve que trabalhar aí, de forma emergencial, né, porque não é EAD é uma estrutura específica de ensino, então aquilo que a gente fazia era educação remota mesmo. Muitas pessoas não conseguiram, né, seguir, porque não é só se dispor ao tempo de ficar em uma tela determinado tempo, mas também tem a tela, tem os recursos, tem internet, e isso fez com que uma série de pessoas, e aí quando a gente for identificar essas pessoas, você verá que são elas negras, são pobres, que ficaram mesmo de fora do processo, né? Acabaram se afastando do Instituto. Embora a gente, inclusive, fizesse uma busca ativa, ligasse, né? Ficasse atrás para ver se das condições dessa pessoa voltar. Por outra, como é um instituto novo, acho que a UFRB aqui também enfrentou esse problema no início, de condução, né? Muitos dos alunos e alunas são da região, e o transporte, né, para trazer e para levar, muitas vezes depende de prefeituras, é algo que ainda está se construindo, uma vez que não havia o Instituto e não havia essa necessidade, né? Então, é algo que ainda está se construindo, mas que ainda limita muito, inclusive, o acesso e a permanência de nossos alunos. Essa pandemia, né, um processo que a gente ainda está superando. Obrigado, professor. É um processo que a gente ainda está superando. É um momento de crise, mas também de oportunidades, né, onde a gente descobriu, né, na internet uma forma de educar, de comunicar, de interagir. Não, fomos obrigados a isso, de alguma maneira. De uma hora para outra, todo profissional aí dentro da educação foi obrigado a dominar determinadas ferramentas que até então a gente ouvia falar, ou a gente tinha contato de forma muito esporadicamente, né? Então, Moodle, né, Ava, todos esses elementos começaram a ficar muito íntimos nossos, né? O trabalho, inclusive, sai do local e ele vai para a sua casa, né? Sua casa vira uma extensão do seu trabalho. Então, você, além de lidar com as questões do seu trabalho, você está lidando com isso agora dentro da sua casa e as questões da sua casa também, né? Então, era o trabalho invadindo a casa e muitas vezes você se expunha, né? Está lá o professor dentro do quarto, dando sua aula, e o pessoal já está vendo ali o seu guarda-roupa, seu quarto. Então, enfim. Mas pense isso do ponto de vista do aluno, né? Porque, como a gente foi uma experiência nova, boa parte dos campi, né, pelo menos falando do IFBA, tentou ajustar uma carga horária semelhante àquela que era feita presencial. Aí você imagine, né, se para o professor já é muito difícil você ficar lá 2 horas, aí isso se repete 3, 4 vezes, porque em turmas diferentes, para você dar aula, imagine um aluno que tem que ficar todos os dias, de 1 hora até 18 horas, e algumas vezes de 10 horas da manhã ou de 8 horas da manhã até 18 horas na frente de uma tela estudando, né? Então, se não tiver a mínima condição, inclusive para ele, né, psicológica, física, porque a gente vai pensar, isso você convivendo com um pai desempregado, uma mãe desempregada, então
as condições foram terríveis, né? Primeiro, para dar condição a esse aluno, a essa aluna, para continuar os seus estudos, e segundo, de própria condição mental mesmo, né? A pandemia da Covid é o que muitos estudiosos ainda estão verificando, né? Deixou sequelas, que são sequelas da própria doença, e mais uma outra epidemia que agora está corroendo, que é de saúde mental mesmo, né? A própria pandemia vai fazer esse tipo de questão que a gente ainda está se debatendo, vendo como é que isso funciona. E aí a gente vai ver aumento de casos de violência, né? Feminicídio. A capitã está aqui, inclusive, para nos auxiliar nesse sentido. Então, assim, é um período de crise, mas também é um período de oportunidades, né? Acho que a universidade e os institutos federais, quando se propõem a expandir, a vir para o interior, é justamente para atender essa camada, né, que necessita desse instrumento, que precisa pegar esse instrumento, dizer que é seu, porque a vaga não fica desocupada, né? Se a gente não vir para cá, ocupar o espaço, ocupar os lugares, alguém vai chegar e vai pegar esse espaço. E esse alguém é alguém que sempre se achou dono desse lugar, né? Se achou dono desses espaços, inclusive hoje, como a gente vive num momento de polarização política muito crescente, né, muito grande, a gente verifica que determinadas coisas, inclusive, que era vergonhoso de se dizer, vergonhoso de se falar, hoje você vê vereadores, você vê políticos indo para a bancada e ficar afirmando, né, afirmando racismo, afirmando misoginia, afirmando uma série de coisas que, para eles, é liberdade de expressão e que, para nós, representa a revivência, né, de dores, né, que a gente sofre lá desde que fomos raptados, né, trazidos para cá e tratados como... Fizemos esse país e fomos tratados como os inferiores, os feios, os problemáticos, né? Quando, na verdade, foi uma política pública e não políticas públicas, né, que levaram a essa situação, e a reparação já, né, todo dia e toda hora. Obrigado. Desculpa se me alonguei. Obrigado, professor Sandro Fabiano. Vou passar a palavra para Jéssica. Bom dia a todos e a todas. Confesso que estou um pouco nervosa, porque eu não esperava estar participando dessa mesa. Mas eu sou a Jéssica, sou discente do curso de Gestão de Cooperativas do Centro do CCAB. Faço parte do Movimento Negro Unificado do Recôncavo. Estou como coordenadora de políticas afirmativas e quero falar um pouco sobre a minha experiência de vida dentro do movimento e também como discente de universidade pública federal, sendo mãe solo e mulher negra, né? E a universidade sempre tem esse discurso acolhedor, né, de uma universidade majoritariamente de pessoas negras, e eu me fiz presente neste lugar. Eu fui tomar o meu lugar dentro da universidade, que me pertencia, já que eu sou uma mulher do Recôncavo. Então, por que não participar, por que não estudar nessa universidade? Então, eu saí do meu município, que é Cachoeira, e fui investir no meu sonho, né? Eu fui a primeira pessoa da minha comunidade a ingressar em uma universidade pública, da minha família também. Então, para mim, foi algo maravilhoso de início, foi excelente, porque eu iria ficar como exemplo para a minha comunidade. Então, eu pensei que tudo tinha que ser impecável. Eu tinha que fazer tudo perfeito, para que os jovens da minha comunidade conseguissem se espelhar no meu exemplo. E no ano de 2021, eu fui selecionada
para ser bolsista em uma empresa de pesquisa e fiz um contrato nessa empresa por 1 ano. Meu contrato foi renovado para mais 1 ano. E no ano de 2022, eu sofri um racismo dentro dessa empresa, onde um pesquisador me comparou meu cabelo, esse cabelo aqui lindo, maravilhoso, a de um mico-leão dourado e também me chamou de exótica. Eu já fazia parte do MNU, só que eu comecei a entender o meu lugar depois que eu passei por isso. Porque quando isso me perpassou, foi algo que eu nunca esperava, né? Quando eu via as pessoas sofrendo racismo, eu falava assim, meu Deus, eu não consigo imaginar o sofrimento dessa pessoa. E, infelizmente, aconteceu comigo. E, quando aconteceu, eu tive apoio, né, das minhas professoras, dos meus amigos do curso. Vivian foi uma pessoa que sempre me apoiou, me ouviu, Vanessa também. E a Jéssica também me deu um apoio, que foi fundamental. De início, eu não consegui identificar o ato racista. Eu fiquei surpresa, eu não tive reação. E no dia seguinte, ele foi tentar se desculpar e foi tentar me explicar que o mico-leão dourado era um animal da nossa fauna brasileira e que ele estava em extinção. E que ele achava, assim, um animal bonito e exótico. E eu, novamente, não tive reação nenhuma. Quando eu conversei com a minha professora, a minha única professora negra do curso, que, infelizmente, a universidade não é composta por muitas professoras negras, ela me encaminhou para a CEPROME. E ela me incentivou a denunciar esse ato. O movimento, o MNU, ele me abraçou de fato. E eu me senti acolhida, né? Eu me senti pertencente do movimento, eu me senti como se o movimento fosse a minha família, naquele momento. A universidade fez uma nota de repúdio, só que eu não tive um apoio contínuo. Eu acredito que a gente deveria trabalhar mais sobre isso, apoio contínuo. Eu gostaria de convidar a CEPROME para tentarmos elaborar estratégias para que quando as pessoas, principalmente alunos de instituições públicas federais ou estaduais, ou até de escolas públicas, passassem por isso, tivesse um atendimento contínuo. Porque de início todo mundo te abraça. Mas e o depois? E os gatilhos? E o atendimento psicológico? Será que se eu for na Propai conversar com a psicóloga branca, ela vai entender de fato o que eu estou passando? Será que essa profissional realmente está qualificada para me atender? Será que de fato ela vai sensibilizar-se com o meu caso? Então, eu acredito que a universidade ela deveria sair desse lugar de dizer que é majoritariamente negra e cumprir com o dever dela de criar ações estratégicas para que quando os discentes passassem por algo semelhante ou até pior, ela pudesse mitigar um pouco, sabe, esse impacto na vida do discente. Porque uma nota não me ajudou, infelizmente. E eu não falo de apoio financeiro, é um apoio moral, sabe? A gente tem a Propai, temos psicólogos, temos os seus contatos. Eu sou cotista, eu sou bolsista, eles têm todos os meus dados. E eu gostaria de convidar novamente o CEPROME para se unir, né, com a universidade, para que possamos criar essas estratégias, para acolher esses alunos, para dar um apoio contínuo. Espero que eu tenha passado aqui tudo aquilo que eu estava querendo passar para vocês. E é isso. Obrigado, Jéssica.
Acho que a sua palavra, assim como dos colegas que falaram anteriormente, são muito importantes, são ricas, e eu espero que a gente, aqui na roda de conversa, né, apresente questionamentos, mais falas, encaminhamentos, né? Acho que é esse o objetivo da nossa roda de conversa. Vou passar a palavra para a capitã Isa. Bom dia a todos os presentes. Eu agradeço imensamente ao convite da professora Regina e agora a professora Núbia também, né? E extensiva também a Josi. Eu sei que quem fica me divulgando aí para todo mundo. Eu estou muito feliz em estar participando desse congresso, né? Eu sou oficial da Polícia Militar, ingressei na Polícia Militar já tem 20 anos de carreira, completados no início desse ano. E eu acho que eu vim descobrir mais ou menos uma das minhas principais missões dentro da instituição nos últimos 10 anos, que são exatamente os 10 anos que eu tenho aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. Fazer parte da instituição Polícia Militar não é tão fácil quando a gente está num local de mulher, né, trazendo todas essas questões que a Jéssica trouxe aqui agora, você ser mulher negra, né, e você precisar ter um posicionamento diferente dentro da instituição. Diferente de que forma? Não para brigar dentro da instituição, brigar institucionalmente, mas transformar a instituição. E nos últimos anos eu tenho visto, era algo que me incomodava muito, né? Porque na maioria das discussões, principalmente as discussões que eu participei muito na UNEB, e aqui tem Juliana aqui presente, uma das, né, as discussões acirradas sempre, né? E a gente, enquanto Polícia Militar, está sempre naquele local, né, de genocídio do povo negro e de racismo. São diversas questões que nos atravessam enquanto instituição militar, enquanto instituição de Estado, de governo. E a forma como essa força policial é utilizada. Então, muito nesses últimos anos, eu vim buscando qual o meu papel e qual o papel que a Polícia Militar precisa ter dentro desse contexto social. E graças à CEPROME, que está aqui presente também, né, Ilza, que vem fazendo junto com a Superintendência de Prevenção à Violência um trabalho fenomenal, discutindo dentro das fileiras da instituição racismo, intolerância religiosa, LGBTfobia, com o apoio, né, que a CEPROME traz. A gente vem discutindo isso dentro da instituição, inclusive foi feito um workshop que a professora Regina participou, Juliana participou, na construção de tentar fazer uma formação diferente para os policiais militares. É pensar a segurança pública que a gente entende como ideal, né? Transformar essa segurança pública que a gente tem tantas críticas a fazer. Então, de que forma a gente pode fazer isso? E a universidade ela tem um papel fundamental. E aqui o professor colocou que ele faz parte de um grupo NEAB, no IFBA, tem o Afroneb, que é referência, né, aqui em todo o Recôncavo, e com certeza tem um grupo aqui no UFRB também. Né? Então, assim, esses grupos todos, eles podem, precisam, necessitam dialogar. E eu acho que, para além dos muros da academia, a gente precisa trazer esses atores que nos incomodam, e eu estou aqui no papel de um ator que incomoda muito a comunidade negra, apesar de ser uma mulher negra e ter o meu papel e as minhas dores também, mas eu não posso deixar de representar, enquanto fardada, o que a minha instituição, a instituição da qual eu faço parte, representa para o meu povo. Né? As dores que ela traz e trouxe e traz ainda. Né? Então, assim, estou muito feliz, minha apresentação é essa curta mesmo, e primeiramente eu deveria ter pedido licença, né? Porque está aqui a imagem do velho na pasta do congresso, e tudo a ver, né? Um campus de ciências da saúde, e a gente trouxe o velho aqui, então, licença ao velho, e que a gente tenha uma excelente discussão nessa manhã. Obrigada a todos. Eu vou fazer uma breve fala, né? Os professores Sandro, Fabiano, Jéssica e a capitã Isa falaram questões do nosso dia a dia, institucional, pessoal,
Vocês perceberam que o racismo está presente nos corpos negros de homens e mulheres, principalmente das mulheres negras. E reafirmar, né? Se a Bahia tem 417 municípios, na maioria deles, quer dizer, em sua totalidade, a maioria é população negra, porém, há desigualdades que são de base socioeconômica decorrente do racismo e da história da colonização e do escravismo, nós temos também que olhar um pouco mais no nosso horizonte. Nós somos um território de mais de 200 milhões de habitantes. São 5.565 municípios. E em 98% desses municípios, a renda da população negra é inferior à renda da população branca. Se a gente não fala, se a gente não conhece, não é possível fazer esse embate, enfrentamento político, propor políticas públicas, né, de igualdade racial, no emprego, na renda, de gênero e no tema que nós estamos aqui debatendo: saúde, trabalho, evasão, cotas e universidade viva. Eu tenho 20 anos de ensino-pesquisa, né, principalmente no tema que eu tenho trabalhado, que referente são territórios, territorialidades negras, segregação racial e cidades negras. E quando eu iniciei, eu não tinha conhecimento que em 98% das cidades do Brasil, e não são 5.565, né? Parece ser um número assim que às vezes assim, a gente não acredita, mas são 5.565 cidades e em 98% delas o rendimento negro é inferior. E nas capitais, né, a diferença de renda, homens e mulheres negros recebem aproximadamente de 40% a 60% dos ganhos da renda da população branca, né? E eu estou trazendo esse dado porque quando a gente não conhece, a gente não tem condições de problematizar e transformar essas questões em políticas públicas, em pauta de mesas, de estudos, em grade curricular, políticas de segurança pública. Então, quando a gente não conhece essa realidade, né, o racismo institucional, né, ganha cada vez mais espaço. Então, nós, enquanto IFBA, o FRB, CEPROME, né, o Conselho da Promoção da Igualdade Racial, estudantes, pesquisadores negros, independente dos nossos espaços, essas questões precisam ser apresentadas. E aqui em Santo Antônio de Jesus, Santo Antônio tem uma região privilegiada, tem a UNEB, o FRB, IFBA, faculdade particular, né, o CETEP, né? Então, Santo Antônio de Jesus reúne instituições de ensino médio, superior e tecnológico que atende não somente a cidade, mas boa parte do recôncavo, né? E as problematizações, o racismo, a violência não é exclusiva do prefeito, do vereador, são de todos nós. E nós precisamos fazer com que esse debate, não somente da maioria negra e da minoria em ganhos socioeconômicos, saia desse espaço, mas chegue em todos os territórios do recôncavo, né? Porque não é o movimento social negro, não é a prefeitura, mas é a força, né, é a reunião dos atores políticos que poderá mudar essa realidade, discutir por que essas desigualdades acontecem no recôncavo e nos 5.565 municípios do país. Obrigado. Olá, bom dia. Me chamo Jéssica. Eu fico um pouco intimidada com o microfone, não tenho o hábito de usar, então me perdoe se eu distanciar muito, né? Ficar com a fala um pouco longe. Eu sou membro do coletivo Aluno Proletário, ajudei a fundar esse coletivo.
E também sou membro do Movimento Correnteza, que é um movimento intercentro da universidade, né, da UFRB, que visa uma comunicação ampliada intercentro para fortalecer a demanda de alunos que têm subalternidade econômica, alunos que têm marcação de raça, classe e gênero, para a gente poder ocupar os espaços de tomada de decisão da universidade e colaborar, né, na construção de uma UFRB realmente inclusiva e consiga realmente interiorizar o ensino e concretizar os princípios e diretrizes que disse defender nos marketings que a gente conhece, né, que é amplamente divulgado. No Coletivo Aluno Proletário, a gente fundou hoje, é um grupo de 62 pessoas, que eu achei um número bem expressivo, comparado ao que a gente vê nos corredores das instituições públicas. Tem uma fala de Marilena Chauí, né, a professora, a doutora, que ela fala que o espaço público é um espaço que a elite econômica ela concretiza, organiza e executa. E as universidades que têm um compromisso em mudar essa configuração e estabelecer um espaço de justiça, elas acabam tendo esse desafio de não ser vítima do racismo institucional, das questões de capitalismo, as relações sociais que estão aí para fora dos muros da universidade, mas que têm forte influência aqui dentro. Esse nosso coletivo é formado majoritariamente por mulheres negras, então não foge à estatística, mulheres negras sobrecarregadas, que têm filho, que têm marcação de subalternidade econômica desde berço. E aí a presença dessas pessoas nesses espaços acaba sendo comprometida porque elas têm uma carga horária de sobrecarga, uma carga horária triplicada e acaba que a gente fica se revezando, né, para estar nesses espaços e trazer uma contribuição e falar que essas pessoas existem, sim, dentro do centro e que tem demandas, sim, que precisam ser atendidas para garantir a permanência dessas pessoas, que está constantemente ameaçada. Depois do caso que ocorreu com Jéssica, a gente já se conhecia, a gente percebeu, ficou muito nítido a dificuldade que a UFRB tem em acolher uma discriminação direta que dirá lidar com o racismo institucional, que é algo tão sutil e que fica nas entrelinhas das questões, né? E parabenizar a Jéssica pela coragem de ter denunciado, de ter falo, porque a gente acaba se intimidando com a magnitude, os títulos, né? Foi um pesquisador da Embrapa muito renomado que teve essa fala racista. Então, assim, a coragem dela de ter denunciado, parabéns. A gente fez esse movimento de tentar acolher ela e aí a gente percebeu a dificuldade que a universidade tem em reconhecer o racismo e fazer um acolhimento concreto, eficiente para essas pessoas. Se o caso de Jéssica aconteceu isso, agora imagine o caso de racismo institucional, que faz regras e legislação e que dificulta a permanência de alunos trabalhadores aqui no centro. E essas pessoas vão evadindo, de forma silenciosa, ninguém sabe o que foi que aconteceu, simplesmente sai. E a coisa que continua funcionando normalmente como se tivesse tudo dentro da maior normalidade possível. E aí é muito difícil chamar atenção para esses casos, né, de racismo institucional. E aí o coletivo Aluno Proletário, como o coletivo Correnteza, a gente tem se debruçado em duas questões centrais, que é permanência, como é que a gente pode pensar novos princípios e diretrizes, novas formas pedagógicas de garantir a manutenção desses alunos trabalhadores dentro do centro e acesso através do bônus regional, que já é uma realidade em outras universidades. A gente já tem um precedente de sucesso em outros locais, né? E que a gente sabe que, como o professor falou aqui anteriormente, a renda do Recôncavo, a renda da Bahia em si, é uma renda muito precarizada. E isso reflete o nosso IDEB. O nosso IDEB também é muito baixo. Então, quando a gente tem um IDEB baixo, isso também reflete nas notas de corte desses alunos que não conseguem competir no Enem para poder ingressar na nossa instituição, principalmente no centro de saúde,
que é muito conhecido por ter notas de cortes muito altas. Então, assim, para que a UFRB realmente consiga ser exitosa nesse processo de interiorização do ensino, a gente também se debruça sobre o bônus e a cota regional, né? Essa necessidade. Fora isso, eu acredito que todas essas questões, universidade, saúde, trabalho, extensão e cotas, tem muito conteúdo, tem muita coisa para ser discutida e todo mundo aqui que está na mesa tem muito que contribuir para essas questões. Então, eu deixo aberto para outras pessoas também virem dar contribuição e falar um pouco sobre essa realidade. Eu encerro minha fala. Para não causar desastres. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Juliana Silva. Estou aqui, enquanto presidenta do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa. Sou egressa da UNEB, recentemente, me formei esse ano, saí lá dos muros do que a gente denomina carinhosamente como Hospício Azul. E, enfim, sigo aí nessa trajetória dentro dos movimentos sociais e instituições para que a gente consiga alcançar essa tão sonhada democracia, esse tão sonhado acesso de direitos básicos a todas as pessoas. Agradecer o convite, saudar a mesa, saudar a professora Regina pelo evento. É sempre uma satisfação estar aqui. Eu estaria aqui na mesa do MNU com vocês, mas acabou que teve outra agenda do PPA, da Organização de Contas do Estado. Então, por forças maiores, a gente não conseguiu estar nos dois lugares. E, enfim, estou muito satisfeita de estar aqui nesse momento, ainda mais discutindo esse assunto que é tão caro para a gente, que vem de periferia, que vem e permanece na periferia, que a gente não saiu dela. Enfim, tem todos esses marcadores sociais que, infelizmente, no Brasil, ao invés de serem marcadores sociais de potência, são marcadores sociais que nos colocam enquanto as ditas minorias, pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas diversas, em sua maioria. Eu lembro bem que quando eu me formo no ensino médio, eu vou para Salvador estudar, isso em 2010, porque eu não tinha conhecimento de que existia universidade pública em Santo Antônio de Jesus. E eu trago sempre esse dado, porque assim, eu era uma menina ligada até. E quando a gente vai para a periferia, quando a gente entra nas periferias, eu percebo que isso permanece. A universidade ainda mantém uma distância das periferias, dos locais onde elas estão inseridas, e às vezes a gente está tão acostumado ali no teórico, no acadêmico, que às vezes a gente esquece que o óbvio precisa ser dito. Que a gente precisa chegar para aquele menino, aquela menina na escola que a gente fez um estágio, ou o nosso vizinho, nossa vizinha, e dizer que a universidade que a gente frequenta é pública, que ela pode entrar a partir do Enem, que ela pode entrar ali a partir do vestibular próprio, como é o caso da UNEB. Então, é uma observação que eu gosto sempre de fazer, porque às vezes isso foge mesmo. Isso é muito importante que a gente coloque como prática no dia a dia. Dentro da UNEB, eu participei de muitos movimentos, dentre eles eu vou ressaltar um pouquinho. Eu vou falar aqui um pouco, muito da minha vivência, porque eu acredito que a minha vivência enquanto pessoa do movimento estudantil vai levar algumas informações para vocês no lugar onde vocês estão, que é esse lugar de cobrar da universidade esse acesso. E aí a gente compõe lá o coletivo cotista, que é o coletivo que, para mim, é o mais diverso na UNEB, porque a gente acaba abarcando ali pessoas LGBTs, pessoas com deficiências. O coletivo de cotista é muito grande, então ele traz para a gente uma plural, não vai sair, uma figura ali plural muito grande, e abre também os nossos olhos para bastante coisa. A gente consegue ter sensibilidade maior ali com aluno cego, com aluno de comunidade tradicional,
com o aluno cigano, por exemplo, né, no último Conficotas a gente montou o coletivo de ciganos dentro da UNEB. Então, já? Então, abre, né, essa diversidade. E aí participei do CAIS, participei do DCE, onde nossa maior luta dentro do DCE é interiorizar, né, o DCE, porque ele acaba centralizado ali no Campus 1, que é o campo de Salvador. A UNEB ela tem uma multicampia, né, muito grande, são 29 departamentos, e acaba ficando centralizado. Então, a nova proposta, inclusive agora no DCE, é que se tenha DCE por regiões, para que a gente possa contemplar mais alunos. E, assim, as dificuldades, elas são padrões, né? Nós temos a questão da dificuldade. Na UNEB, gente, eu passei por uma situação onde eles cruzaram bolsa de permanência com bolsa com mérito. Então, assim, é uma coisa que eu nunca nem achei que era possível. Eu não fui selecionada numa bolsa de pesquisa porque eu tinha uma bolsa permanência. Então, assim, para a gente perceber, né, as dinâmicas absurdas da universidade. E uma outra situação que eu passei era que eu estava com a bolsa do Partiu Estágio, que é uma bolsa do governo do estado, e aí eu comecei a trabalhar. E aí tudo bem se essa bolsa fosse para outra pessoa, porque eu estaria tomando, né, o lugar de outra pessoa na prática. Mas essa bolsa não foi para outra pessoa. O órgão, que era na época, né, o AFRUNEB, que é o núcleo de estudos que eu também faço parte, e estou pesquisadora junto com o professor Sandro, ficou apenas com uma estagiária e a outra bolsa ela foi simplesmente cortada porque eu comecei a trabalhar como se o salário do estudante trabalhador desse, né, para pagar as contas, como se a gente recebesse um salário digno e como se essa bolsa de R$500 fosse ser prejudicial para o cofre, né, do Estado, como se ela fosse falir o Estado. E a questão do acesso, né? Eu não sei se com vocês é assim, mas na UNEB o estudante cotista ele vai um dia para levar o documento e tem que ir dias depois para levar o documento de cotista e só dias depois para fazer a matrícula. Então, imagine a dinâmica do estudante pobre trabalhador, de sair às vezes de Teixeira de Freitas, sei lá, de Cruz das Almas, que seja perto, mas às vezes a gente não tem R$17 para fazer essa viagem, mais almoço, mais hospedagem. Então, assim, são coisas que a gente precisa, né, estar atento. E como é que a gente faz, Juliana? Né? Eu acho que não tem outra saída. Primeiro são os documentos, né? Enquanto no meu tempo de movimento estudantil, a gente elaborou documentos de norteamento para o Mais Futuro, para a reformulação do Mais Futuro. Vocês também podem estar elaborando documentos de reformulação para as bolsas de prazo, permanência, enfim. Aqui é PROAF, né? PROPAI, isso. PROAF é a UNEB. Fizemos também um documento, eu participei da banca junto com o professor Wilson Matos, que é de heteroidentificação, para poder tratar, né, da questão de cotas, que não tenho dúvidas que vocês passam pelas mesmas questões aqui, de estudantes que fraudam, né, as cotas. Já estou terminando. Está tranquilo? Ótimo. E assim, participar dos coletivos, né, a Jéssica apresentou aqui o coletivo, a Jéssica do MNU também apresenta para a gente a opção do MNU, inclusive, Jéssica, me hoje minha língua está super embolada. Prestar minha solidariedade a você, porque eu sei como são esses gatilhos, né, e como é reviver esses gatilhos, e o quanto a gente é tão abraçada no início, depois de uma agressão, e depois parece que essa agressão nunca existiu, porque é a gente que vai seguindo com ela, né? As pessoas, elas vão seguindo a sua vida normal, né? Isso também não é culpa de ninguém, as pessoas acabam seguindo a sua vida normal, mas a universidade realmente, a CEPROM, né, os órgãos de assistência, elas precisam estar atentos a essa continuidade, porque depois a gente fica sozinho, e depois a gente fica sozinho dentro de um contexto de insegurança, né? Porque esse agressor, ele pode ainda tentar nos revitimizar e às vezes de uma forma muito pior. Então, endosso, né, essa sua colocação, acho muito importante que se criem comissões permanentes, né, de atendimento a esses estudantes. E também sair, né, dos muros das universidades. Às vezes eu percebo muito estudante acomodado. E aí, gente, eu sei que é difícil ser estudante, ter 3, 5 cargas nas costas,
mas também a gente não vai avançar e não vai construir a sociedade que a gente quer se a gente só ficar dentro desse muro, se a gente não ocupar os conselhos, se a gente não ocupar as cadeiras de controle social, se a gente não ocupar as cadeiras de vereador, de prefeito, de vice-prefeito, de deputado, se a gente não tiver a caneta na mão, a gente não vai conseguir alterar a nossa realidade, porque somos nós que temos que estar dentro desses espaços. Obrigada. Então, assim, eu sei que é difícil, né? Não estou falando aqui numa coisa que é fácil, eu estou nesse lugar, eu adoeci bastante, inclusive venho reduzindo bastante as minhas participações, porque eu venho de uma sobrecarga de 6 anos, né? De carga, eu acho que aquilo ali passava de 3 turnos, era 5, 6 turnos no dia, para poder dar conta de tudo que eu me disponibilizava para fazer, mas não me arrependo, porque isso me coloca e coloca pessoas, né? Próximas e distantes a mim, em lugares de decisão e que a gente precisa realmente ocupar. E aí, deixa uma reflexão, né, que eu estava até conversando com Jéssica, como é seu nome, querido? E com Felipe mais cedo, que é a minha observação mesmo. A universidade ela foi criada muito antes da entrada, né, de nós, pessoas tidas como minorias na universidade. Né? Eram pessoas que eram outro público de estudante. Era estudante que era sustentado por mamãe, papai, né? Queríamos ter essa vida, inclusive. Eram estudantes que não precisavam trabalhar, estudantes que não têm filho, ou que se tivessem filhos estavam em outro lugar. E a gente entra na universidade, né? Esses corpos dissidentes entram na universidade, e a universidade que é esse espaço de criação, de transformação, de acompanhamento da mentalidade, não se renova para acolher a gente, e por isso que a gente está aqui hoje, né? Falando desse assunto de saúde, de trabalho, inclusive saúde e trabalho, a professora Regina, acho que ela deu uma gastada aí, porque saúde e trabalho parece uma coisa bem distante, né? Saúde e trabalho junto, essa ideia de trabalho que a gente tem, essa dinâmica de trabalho que a gente vive. Então, o nosso papel, né, é realmente modificar essa universidade. Modificar a universidade a partir de eventos como esse, a partir de documentos, né, a partir de ações que façam essa universidade entender que o estudante mudou, que nós estamos nesses espaços e que nós não vamos retroceder. Porque o que é que acontece? A gente acaba entrando, né, na elite do conhecimento, mas a gente não acessa o melhor dessa elite, que é o capital. Então, tem alguma coisa aí, né? Alguma coisa não está batendo. E é isso, gente. Meu tempo acabou. Muito obrigada pela escuta. Bom dia a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui nesse momento e um desafio. A pessoa que é oriunda do movimento social e que ocupa a representação de Estado é sempre delicado e muito, principalmente quando está sendo gravado, né, na fala. Mas é com muito prazer que eu venho aqui representar a CEPROME e muito mais para ouvir as provocações, porque eu acho que quando a gente que vem do movimento social e assume espaços de poder e decisão, a gente tem principalmente o papel de ouvir e tentar implementar aquilo que a população demanda. Eu acho que essa é a nossa função principal. Começar dizendo que a CEPROME vai estar sempre presente, Regina, quando convidada. Essa gestão assumiu desde janeiro deste ano. Eu estava conversando com Juliana. A gente já teve um encontro antes, foi, Juliana, com o Fórum de Gestores aqui no Recôncavo, antes do PPA. Porque o papel da CEPROME é exatamente esse de articulação. E aí, quando fala de tanta coisa, né, saúde, trabalho, cota e uma universidade viva, o papel da CEPROME é principalmente o papel de articulação. E a CEPROME sozinha ela não caminha. Ela não vai conseguir caminhar. E o que a gente precisa fazer é exatamente essas articulações. No dia 25, não sei se vocês souberam, seria o lançamento da nossa agenda de promoção da igualdade racial e que foi adiada por conta de agendas, mas a gente ia lançar, naquele momento, um pacote de ações de promoção da igualdade racial e que pretende ser ajustado. Lá dentro da rede nós temos universidades como o NEB, o UFBA, mas o UFRB ainda não está. Provavelmente porque quando foi criada, já tem um certo tempo, a universidade ainda estava talvez em fase de
Universidade do Recôncavo da Bahia, que precisa fazer parte dessa rede de combate ao racismo que tem na CEPROME. Quando Jéssica fala assim, eu tive com a CEPROME, fui bem acolhida, e realmente é muito difícil, não sei se vocês conhecem, nós temos o Centro Nelson Mandela, é um centro para atender todo o estado da Bahia, e temos uma unidade móvel. Então, só para vocês terem noção, nesse centro são duas advogadas. Não precisa dizer a ninguém que em alguns momentos vão falhar, que a gente não vai conseguir dar conta. Somos em 2 psicólogas e uma assistente social. Então, você observa que é muito aquém. É essa mesma equipe que se desloca quando a unidade móvel vai. Santo Antônio, a universidade solicita o centro de referência Nelson Mandela, a unidade móvel. Certamente a gente terá todo o prazer de atender. Mas é essa mesma equipe que se desloca. Então, é preciso também que a sociedade ela passe a fazer parte da cobrança da construção dessas estruturas. Quando Juliana colocou aqui, a gente precisa sair para além dos muros da universidade, é preciso a gente cobrar e exigir política pública. A gente está num processo de construção do PPA. E quem estava lá no PPA viu a dificuldade que nós tivemos de aprovar as nossas pautas. Então, é preciso ter a cobrança, é preciso ter a participação, é preciso reconhecer as fragilidades. Quando eu falo reconhecer, não é aceitar, é exatamente reconhecer as facilidades e fazer parte desse coro de construção de uma CEPROME mais forte. De mostrar a necessidade de que ela precisa ser maior do que ela se apresenta, né? Ontem, por exemplo, estaria aqui hoje, era a coordenadora específica da saúde da população negra, que é o Biraci Matilde, é uma pessoa histórica no movimento negro, por sinal. E o Biraci teve um problema e eu fui convidada a cobrir essa agenda, porque ontem, no Colégio CETEP, na atividade do Colégio CETEP, foi eu que estava cobrindo. Então, não tô aqui dizendo que a gente tem que ter a CEPROME como coitadinha, jamais. Mas é pedindo a vocês essa de construção. Tudo para nós, pretas e pretos, sempre foi difícil. E não é porque a gente assume estrutura de Estado que isso muda. O que faz a movimentação de um governo é a pressão popular. Então, se a gente não se apropriar desses lugares, a gente fica mais fragilizado. Eu costumo dizer que um palito de churrasco é fácil quebrar. Ele sozinho. Mas um pacote de palito, 2 pacotes, já se torna mais difícil. Então, quando tiver a universidade ao lado da CEPROME, fortalece as nossas ações. A agenda que nós íamos lançar tem várias atividades, principalmente com... A gente vê hoje uma lei para obrigar a contar a nossa história, porque é isso, a Lei 10.639, é doloroso dizer que tem que ter uma lei, porque teria que ser uma coisa bem natural, você precisar, e ainda assim a lei não ser aplicada. Ainda com a força da lei, ela não ser aplicada. E eu falo isso com muita segurança, porque de formação, eu sou pedagoga, coordenadora pedagógica efetiva do município de Cruz das Almas e Sapé-Açu. Estou licenciada apenas porque fui contribuir com a CEPROME. Então, estou na ativa. E vivencio isso no cotidiano. Então, é preciso, de fato, quem sabe a construção de um comitê, a UFRB, uma rede do Recôncavo, esqueci o seu nome é capitã, não, que fala, a gente já tem uma rede, de combate ao racismo, a estrutura da polícia militar faz parte dela, a segurança pública faz parte dela, ainda que a gente saiba que tem muitas dificuldades no processo de formação, pela própria concepção de como foi construída, mas tem dentro da polícia muita gente imbuída de fazer essa mudança. Então, quem sabe a estratégia aqui do Recôncavo não seja a nossa rede do Recôncavo, incluindo a UFRB, o IFBA, a UNEB, os conselhos, porque o Fórum de Gestores já existe, ainda que, ora vai, porque os gestores de promoção da igualdade racial também oscilam bastante, o que mostra que não há uma política efetiva nos municípios. A maioria dos municípios, organismos que têm uma coordenação dentro de um departamento, que dentro de não sei o quê, que não tem nenhum tipo de poder de decisão e não tem caneta na mão.
Né? Então, quando a gente pensa que é uma pessoa, quando vê, não é mais ela, já mudou. Não é mais, já mudou. E não é só quando muda prefeito, não. Durante uma mesma gestão, há uma variação disso. Então, é preciso que a gente fortaleça. Senão, a gente vai ficar anos após anos discutindo as mesmas coisas, ainda que eu considere que há um avanço muito grande. Eu sou do Recôncavo da Bahia, estudei na UNEB, no processo de formação de professores, porque, para mim, era bem distante o acesso à universidade. E meu sonho era fazer psicologia, tá, Regina? E eu nem me ousei a prestar o vestibular. Nem me ousei. E aí, quando você fala do lugar de onde você veio, que é dessas comunidades que a gente acha bem distante, é a mesma coisa. Então, hoje eu tenho um sobrinho na UFBA e um sobrinho aqui, no curso de psicologia. Matheus, estuda aqui. Então, a gente começa a ver uma mudança, de fato. Eu estava falando com a Regina, a gente olha para o lado e a gente vê todos os dias um vizinho, um colega periférico que estão na universidade. Mas como estão? Em que condição estão? E como é a resistência para se manter nela? Será que a universidade está se dando conta e tem se preocupado com esses alunos que saem? Qual é a razão que eles saem? Fiquei surpresa em saber que aqui no curso em saúde não tem um curso noturno. Eu não sabia. Então, quando você está falando de trabalho, proletariado, é muito difícil você se manter na universidade que não tem um curso noturno. Então, isso significa que saúde ficou para a elite? É uma interrogação. Não estou dizendo que é, até não vou me bater. É uma interrogação. Ficou para a elite? Porque, assim, será que o proletário, o trabalhador, aquele técnico de enfermagem que tem uma vida toda, ele não pode fazer um outro curso? Será que ele não pode? Porque a partir do momento que você não tem um curso noturno, você automaticamente exclui. Então, é preciso chamar essas reflexões. É preciso a gente começar a pensar como esse casamento, essa universidade viva, que tem a marca da Universidade do Povo Preto do Recôncavo, e que, de fato, em parte, sim, para a gente que é do Recôncavo, é a primeira vez que a gente tem um volume de estudantes negros periféricos dentro da universidade. Aí, se você for para o CAU, você vê essa presença muito mais forte. Eu, por ser de Cruz das Almas, a gente percebe que ela ainda tem um traço da antiga UFBA, do curso de agronomia. A gente percebe isso nitidamente ao circular, apesar de mudanças, mas é preciso a gente começar a pensar. Então, a CEPROME está aqui muito mais para ouvir e dizer como a gente pode contribuir, como a gente pode ser parceiras, como a gente pode fazer esse conjunto de palito e não se deixar quebrar, como a gente pode, dentro das nossas possibilidades, dos nossos limites, como a gente pode, dentro da nossa história de militância fora do Estado e agora ocupando o espaço de Estado, como das nossas estruturas fragilizadas, como a gente pode contribuir para que cada vez mais essa universidade seja muito mais negra, seja com a presença marcante do povo do Recôncavo. Isso eu não estou dizendo que a gente está excluindo outros povos, mas a gente não pode ter está vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. A gente não pode permitir que a universidade seja a música cidadão, onde que o povo do Recôncavo só olhe as pessoas estudarem, mas que venham para a mesa, às vezes, como um quilombola falar, mas que não estejam parte dela. Então, a CEPROME está aqui para contribuir, e a gente estou disposta e eu sei muito bem, Ângela Guimarães, a nossa secretária, é uma militante do movimento estudantil, então ela tem muita relação com a universidade e é um dos focos principais dessa gestão. E aí eu coloco a CEPROME à disposição para essa construção. Bom dia, pessoal. Eu sou Felipe. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar da mesa, para poder estar falando um pouco de como é a realidade, né, de um estudante que trabalha, que tem uma jornada dupla. Assim como Jéssica, eu também faço parte do coletivo Proletariado. E, assim, dentro dessa minha vivência no BIS, que começa lá em 2018, então já tenho 5 anos aqui, até mesmo por conta da questão
das demandas de trabalho, acabou afetando um pouco no andamento do curso e aí prolongando um pouco mais. Mas, enfim, o que eu trago assim das minhas vivências é que a gente ainda precisa ter mais diálogo para que a universidade também haja como promotora da inclusão da gente que tem essa dupla jornada, porque acaba se tornando uma intersecção, essa questão da gente trabalhar e estudar. E, assim, é necessário que haja o diálogo para poder mediar, porque, assim, muitas vezes a gente acaba se deparando com situações que tornam esse decorrer do curso mais complicadas. Eu acho que existe tem que haver uma análise do contexto. Por exemplo, eu já vivenciei algumas situações aqui que, às vezes, eu acho poderiam ter sido mais observadas com relação a, por exemplo, enquanto estudante trabalhador. Eu tenho vários colegas que também são trabalhadores, e aí eu já presenciei uma situação em que, por exemplo, uma segunda chamada de prova não poderia ser alegada por conta de uma questão de trabalho. Então, assim, trabalho para a gente que trabalha e que a gente precisa trabalhar, não é só uma questão de sobrevivência, porque, assim, eu sou de outro município, então, assim, eu preciso trabalhar para me manter, para poder estar aqui. Então, assim, são questões que eu acho que deveriam ser mais dialogadas, até mesmo porque, às vezes, existe uma hierarquia quando a gente fala tanto da relação as relações de trabalho, né? Porque, assim, você que trabalha, você tem que atender às demandas do seu setor de trabalho, e muitas vezes você não consegue lidar com essa relação de forma tão amigável, às vezes, quando você tenta esse recurso de uma estratégia para poder estar ali atuando no seu trabalho e estar aqui nesse ambiente da universidade. Mas, assim, hoje eu digo que eu trabalho no hospital da minha cidade, em Amargosa, e eu costumo dizer que a minha escala ela é flexível até certo ponto. Me ajuda para algumas coisas, porém acaba me penalizando com relação às outras. Mas, até aqui, eu acho que a universidade ainda poderia ter mais atuação e discussão para que cada caso seja individualizado, para que haja uma análise daquele caso pontual, porque as minhas questões de trabalho que interferem e atrapalham, às vezes, no andamento do curso, não são as mesmas que, por exemplo, vão afetar a Jéssica. E quando a gente faz um olhar paralelo e direto, eu não vou conseguir identificar isso. Então, assim, é necessário que seja feita uma avaliação de caso a caso, né, para você poder ver o que pode ser contribuído ali, para que se medir da melhor forma possível. E era isso, gente. Obrigado. Eu agradeço a todos os integrantes da roda de conversa. Vou passar a palavra para a professora Regina. Volta. Então, eu acho que é muito importante o que todos trouxeram, né? E, do ponto de vista das minhas atividades aqui, desde 2009, há 14 anos, então, eu quero dizer que na psicologia, né, a gente vai fomentar esse debate que foi trazido, mas a gente tem uma legislação, que é a 018/2002, que fala que a psicologia ela precisa produzir conhecimento para a eliminação do racismo.
E quando a CEPROME se faz aqui presente e nos solicita como apoio conjunto, né, eu acho que isso é fundamental nesse centro de referência, né, que vocês protagonizam, e a gente ter formação aqui para essa atuação, porque há 14 anos eu estou aqui, há 14 anos eu trabalho com isso, mas não trabalho a partir de 14 anos na UFRB, trabalho a partir de 2000, que é quando eu começo, 1994, na verdade, quando eu começo a minha atividade profissional no Hospital Psiquiátrico do Joqueri, e vejo que a maioria dos pacientes internos são pessoas que são negras e que estão lá, muitas desde os seus 12 anos de idade, e quando eu cheguei elas tinham 70, 75 anos. E aí eu não tinha expertise, eu não tinha conhecimento para lidar com aquela situação. E aí eu fui buscar uma especialização em psicanálise, fui fazer formação em psicanálise, me ajudou um pouco, mas também não tinha expertise para trabalhar a questão da saúde mental da população negra. E fui fazer e saí da formação de psicanálise, fui buscar um mestrado, fui fazer o mestrado em saúde mental da criança negra, porque nas escolas também eu vi as crianças negras recebendo no consultório, e as crianças negras não aprendem, tem problema de aprendizagem, tem algum problema que não consegue, mas não era nada disso, era o racismo na escola. E aí fui fazer a adolescência na tese de doutorado, e aí toda essa questão da violência racial contra os corpos dos meninos e das meninas negras. Então a minha estrada de epistemologia, de trabalho com a questão da saúde mental da população negra, ela não vem de hoje, da UFRB de 14 anos, ela forma meu campo de trabalho, ela forma meu campo de pesquisa, ela forma meu campo de ensino, ela forma meu campo de atuação profissional. Então, o NEPINS é um núcleo de estudos e pesquisa em psicanálise, identidade, negritude e sociedade desde 2009, nesse território do Recôncavo, em Santo Antônio de Jesus. Então, acho que a gente tem essa expertise, como eu falei da Suzana, tem o Railton, que está ali na frente, que fez parte de vários projetos que atendeu crianças, não é? Tem, que não está aqui, que é a Dulcineia, que se formou, que foi pela primeira vez que o bairro aqui, Zilda Arnes, que é um bairro extremamente vulnerável, com assassinato, mortes, a UBS fecha porque tem tiroteio. Teve um tiro aqui que atingiu o gabinete dos professores, que veio dessas regiões aqui. E o que acontece? Esses alunos negros, os únicos da psicologia, negros, os únicos, se submeteram, porque eu pedi, vamos fazer atendimento na UBS. Quando a UBS disse, não vai adiantar, porque a população daqui não gosta da psicologia, porque tem muita vulnerabilidade, as pessoas têm medo de falar. Mas se a senhora quer, a gente pode receber os estudantes. Ótimo, que bom, agradecemos. Lotou. E esses meninos, Dulcineia, uma menina negra, fez o trabalho. Álvaro, Luan, que não se formou, mas fez o trabalho, lotou. No ano posterior, no semestre posterior, ingressei outros 3 estudantes no campo, lotou. E agora, infelizmente, eu não vou ter assento nesse componente, porque agora parece que as pessoas da medicina estão dizendo assim, a gente vai abrir um ambulatório de saúde mental lá agora, porque a professora tal, porque o professor não sei o que, vai fazer um ambulatório de saúde mental aqui, mas não são pessoas de dentro da universidade, mas são pessoas que atendem lá. Então, a gente vê que a negação dos corpos negros nesses equipamentos de saúde são também relegados. E, ao mesmo tempo, as pessoas que têm expertise para trabalhar com a questão dessas violências emocionais, elas também não têm um olhar sensível. Elas acham que é impossível trabalhar. Mas quando as pessoas que têm uma relação, e aí não é só questão das pessoas
negras. Mas quando as pessoas têm uma negro, branco, não branco, né, tem uma identificação com essa população, é possível fazer bons trabalhos. Até porque nós temos uma legislação para ser feita. Então, quando Jéssica, do MNU, sofre o que ela sofre lá na Embrapa, quando a Jéssica fala também da questão do coletivo, né, do movimento Correnteza, a capitã Isa traz a questão das escolas, o professor Fabiano traz a questão do estudante, né, do ensino médio, não é? Então, Juliana traz a experiência de vida, Felipe fala da experiência do trabalho, e a senhora da CEPROME traz esse debate de interesse da CEPROME, dos palitos, todos juntos é mais difícil de quebrar. Eu acho que é um momento de reconstrução da nossa unidade, porque se o Brasil avançou, se a nossa universidade chegou aqui, e nós somos uma universidade que tem uma capa que diz, nós fazemos ações afirmativas e fazemos, é importante que agora, nesse momento, a população negra, indígena, não brancas e brancos também são bem-vindos, porque os brancos têm um papel na luta antirracista, porque esse país é de todos nós, né? Brancos, negros, indígenas e brancos pobres, e pessoas brancas que estejam conosco na luta antirracista. Essa é a questão.